Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Hoje, quinta-feira, já conosco aqui o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. O programa é sobre saúde, medicina, mas não posso me furtar a um comentário. A ousadia dos bandidos em Uberaba é uma coisa impressionante. Os camaradas foram ao Fórum Melo Viana, anteontem, para ameaçar policiais que estavam depondo contra um bandido acusado de homicídio. Ou seja, os camaradas vão para o fórum afrontando todo o sistema para ameaçar pessoas de bem que estão depondo contra os bandidos. É bem verdade que 3 dos ameaçadores saíram presos do fórum para a delegacia e de lá foram levados para a penitenciária. Mas não vai demorar muito tempo e bandido vai chegar ao fórum e falar para o juiz: casca fora que hoje quem decide sou eu. A que ponto estamos chegando com essa legislação branda que privilegia bandido e torna a população refém da criminalidade? Olha, você que é dependente químico, de drogas ilícitas e também de álcool, procure ajuda. Os narcóticos anônimos estão aí dispostos a ajudá-lo a enfrentar essa batalha. Você pode manter contato pelos telefones 34-9993-6660 ou 64-9236-7444. Não vamos falar aqui no interurbano, porque nem sempre a pessoa tem um dinheirinho para pagar essas ligações telefônicas. Mas anote o telefone de Uberaba, 9993-6660. E neste fim de semana nós vamos ter aí a inauguração da Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, a sede própria. Por favor, será que daria para mostrar aqui, Ortiz, a fotografia da sede própria da Casa Espírita Francisco de Assis? É isso aí, ó. Esse templo religioso. Toda uma programação contando inclusive com palestra do Carlos Bacelli. As atividades da casa, que será inaugurada no dia 17, domingo, às 19h30, com palestra do Carlos Bacelli, são as segundas-feiras, as quintas, sábados e domingos. Hoje, quinta-feira, às 19h30, tratamento e orientação espiritual fraterna. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Professor, o senhor ouviu essa notícia aí da bandidagem, né? Ouvi. A que ponto estamos chegando, hein? Aliás, os bandidos andam tão mansos nesse país que o camarada vai para dentro de um hospital tratar de paciente como se médico fosse, né? Verdade. Agora, isso vai só resolver se existirem leis duras, né? Para serem cumpridas. Como existem na Ásia, Singapura. Né? Por exemplo, em Singapura não existe droga, não existe bandido, não tem nada. Se jogar um chiclete na rua, ele é preso. Então, aí vai resolver. Mas acho que vai daqui uns 30 anos ainda, né? Tomara que se resolva, né? Porque a população não pode ficar refém desse tipo de situação, né? A intranquilidade é generalizada. Professor, vamos falar aqui sobre os médicos solidários. Como é que está o projeto? O projeto está andando até bem. Nós já temos 20 adesões, né, de colegas e estamos trabalhando devagarzinho para ver se consigamos pelo menos uns 100, né? Ou até 200, embora 200 seja muito difícil. Porque Uberaba tem 1.200 médicos, né? Eu acredito que desses 1.200, né, pelo menos 200 irão aderir a este programa. Professor, como é que vai funcionar a questão da seleção de pacientes para os médicos solidários? Pois é, até para isso eu convidei aqui o IB, Dr. Ibe Araípe Soares, que é vice-presidente da ONG relacionada a isso, Coração Assistencial. E ele tem toda uma estrutura que ele poderia falar aqui a respeito disso melhor do que eu. Ibe, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Primeiro vamos explicar o que é essa ONG, né? Coração Núcleo Assistencial.
Como é que ela funciona? Ela se dedica ao quê? A nossa ONG, né, é uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos, e que tem por finalidade principal promover o equilíbrio físico, psíquico, social e espiritual do ser humano, né, na medida das demandas, né, dessas pessoas e em função das atividades que nós realmente possamos exercer dentro da nossa casa, né. Onde vocês funcionam? Nós estamos com uma sede provisória ainda no Manuel Mendes, mas nós, com esse projeto, inclusive, né, do Médico Solidário, nós estamos nos instalar em um outro local, que nós ainda estamos verificando, né, junto com os nossos colaboradores lá da casa, né, para que nós possamos realmente promover um atendimento realmente de qualidade, né, como o próprio Dr. Hamid ele se propõe, né, que é a ideia realmente iniciada, né, pelos próprios médicos, Dr. Hamid, tendo essa proposta, né, de promover um atendimento de qualidade, inclusive no consultório dos médicos. Né. Com tanta carência por aí afora, nessa questão de assistência médico-hospitalar, dá para imaginar como é que será o fluxo de pessoas à procura dessa assistência? A demanda reprimida, que se fala muito, é muito grande, né? Mas nós vamos ter que fazer um processo seletivo das pessoas carentes realmente, né? Esse processo vai ser feito através de um protocolo, né, de avaliação dos pacientes, através inclusive de nossos voluntários, né, com orientação de assistentes sociais, para poder realmente filtrar as pessoas que realmente precisam, né? E com aquelas doenças crônicas, doenças com maior gravidade, né? Não vai ser um pronto-socorro, né? Porque o pronto-socorro nós temos aqui as UPAs, né? Temos o sistema da rede de saúde de Uberaba, né? Que se propõe a isso, né? Mas pode haver um vínculo, né? Entre a nossa entidade, amparando, né? Articulando esse processo com a própria rede de saúde, né? Na questão, por exemplo, de encaminhamento de pacientes. Professor, esse grupo, inclusive a ONG, está efetivamente preparado para críticas? Porque, obviamente, muitas pessoas que têm condições de pagar essa consulta vão para a fila, tentando obter essa assistência gratuita oferecida por esse grupo de médicos que o senhor está organizando. E na medida em que forem descartadas, obviamente, haverá críticas. Haverá críticas, algumas até contundentes. O grupo está consciente de que estará sujeito a essa possibilidade? Ele estará consciente. Agora, isso aí, se a pessoa achar ruim, é fácil, né? Fácil entre aspas, né? Declaração do imposto de renda. E para isso acho que tem meios, né, de fazerem a triagem, porque todo mundo aqui conhece todo mundo. Agora, o que realmente o propósito dos médicos solidários é darem atenção àquelas pessoas que já, entre aspas e fecha, já rodaram, né? Já foi nisso, foi naquilo, e não resolveu. Medicina é difícil quando praticada de uma forma inadequada. E às vezes o indivíduo ele não tem conhecimento, né? Então o objetivo é levar essa pessoa, fazer um escrutínio, um diagnóstico correto, e para isso é necessário também outros tipos de apoio. Esses aí, por exemplo, são os mais difíceis, né? Que é a comprovação da hipótese diagnóstica, ou seja, o exame complementar. Então, a Unimed está disposta a colaborar com isso, professor? A Unimed está, não apenas pela capacidade também de doação, mas também por um aspecto legal, porque tem um problema da responsabilidade social às firmas. E isso dá desconto no imposto de renda, né? Então, eles estão interessados, estão esperando apenas essa fase inicial difícil, né, para levar isso para discussão lá. Mas desde o primeiro dia em que o presidente foi eleito, e a diretoria, eu conversei com eles, está nos planos deles ativarem, né, a responsabilidade social, que eles até já fazem, né, de uma certa forma. Então, eu acho que se houver e há essa vontade de levar isso para frente,
pelo menos da nossa parte, e acho que ninguém da categoria médica irá se negar a perder, não, a ganhar pelo menos 1 hora da vida da outra pessoa. Ibe, com que estrutura essa ONG Coração Núcleo Assistencial conta para poder fazer a triagem das pessoas que procurarão essa assistência gratuita? Atualmente, hoje nós temos apenas voluntários com a vontade realmente de trabalhar. Mas são muitas pessoas? Em torno de 30 pessoas voluntárias, né? De diversas, inclusive categorias profissionais, né? Inclusive pessoal da área da saúde também, né? Psicólogo, né? Pessoal na área de odontologia, né? Que fazem parte inclusive da diretoria nossa, né? Que pode dar o respaldo técnico, né? Para nos orientar também. Mas a estrutura nós vamos ter que instalar num local, numa casa que seja adequada para o atendimento dessas pessoas, né? Nós não vamos ter realmente um atendimento assim com filas, né? Com corredor, vai ser uma coisa assim mais ou menos selecionada, orientada de uma forma realmente, criar uma logística que não crie realmente fila, né? Nem a massificação do atendimento, né? Então a nossa ONG tem essa proposta de ser articulador desse processo, né? Mas os médicos que estão realmente promovendo essa assistência, né? E demanda realmente essa articulação, né? Essa logística de atendimento, tanto na parte de triagem dessas pessoas que se habilitam realmente a conseguir esse atendimento, né? Quanto aos médicos realmente que oferecem, né? Dentro da sua especialização, qual realmente é a assistência que eles podem realmente proporcionar. Professor, e como é que vocês pretendem resolver a questão de medicamentos? O médico vai dar a consulta, nessa parceria com a Unimed, eventualmente até conseguir algum exame de laboratório. Mas e quando chegar na hora do medicamento? Por quê? Como se trata de especialidades, não são remédios baratos, obviamente, né? Quase sempre remédio de especialidade é um pouquinho mais caro. Depois até posso te falar que não são os remédios mais caros que são os melhores. Sim, né? Sem dúvida. Outro aspecto aí, eu acho que o poder público, né, deveria participar nesse sentido que você está falando e liberar medicamentos realmente bem prescritos, né, e necessitados para o paciente. Mas parece-me que há uma determinação do SUS que o medicamento só pode ser fornecido mediante uma receita do próprio sistema. Eu acho que isso aí pode se conversar, porque não visa lucro. Sim. Né? Como não visa lucro, é possível, através de uma portaria, que para essa ONG aqui, que não tem fins lucrativos, né, pode-se liberar o medicamento. O que ela teria feito se ele frequentasse o SUS, e já o fez muitas vezes e não resolveu. Então, acho que o poder público podia resolver esse problema. A partir de quando, professor, esse projeto deverá estar nas ruas, vamos assim dizer? Eu acho que quando tivermos um número de 100 médicos, aí pode ir para as ruas, né? Temos condições. Pelo menos um de cada especialidade. Professor, me permita um comentário agora, diante desse número de 100 médicos. Há quanto tempo o senhor está nessa batalha para formar esse grupo de médicos solidários? Uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Nós temos 20 médicos. Isso. Mas só que começou... Mas será que nós vamos nessa logística de tartaruga? De tartaruga? Não, é porque uma andorinha só não faz verão. E quando a gente encontra uma agora pessoa... Agora são 20 correndo atrás de outros. Justamente. Então, agora, tendo impulso, inclusive isso precisa conversar, porque muita gente que a gente procura, não, mas já atendo pobre há 20, 30 anos e tal. Professor, mas na verdade, se formos ver aí as pessoas que atendem em centros espíritas, em templos religiosos, em organizações ligadas à Igreja Católica, é capaz de termos mais de 100 médicos que fazem isso de alguma forma, não? Até mesmo fora dessas organizações, quase todos atendem uma ou outra pessoa. E muitas vezes o fazem por engano. Às vezes o sujeito não está necessitado. Ele quer tirar proveito disso, de uma situação. Então, acho que essa organização, né, com esses critérios rígidos, né, de triagem, os médicos vão
aderir a isso. O problema é o sujeito querer ser passado para trás. Ser enganado, aí não dá. Mas se for critério realmente é que esse sujeito precisa. Inclusive, existem formas de, quando não se resolve aqui, de se fazer uma associação, uma parceria com os grandes centros, né? Lá em São Paulo. Que tem centros de excelência, por exemplo, o Instituto Dante Pazanese em São Paulo. Ele recebe no Brasil inteiro. E quando vê que aquilo realmente que o paciente precisa, ele o fará com a maior certeza. Então, o que falta mesmo é vamos dizer assim, um chute inicial, né, bem forte, para que isso vá para frente. Lá no Rio de Janeiro foi. Carioca é mais. Né? Mais atirado? Não sei se é atirado, com não. Balas perdidas, lá quase todo mundo é atirado. Vamos agradecer a presença do IB. Muito obrigado pela sua presença. Vamos torcer para que o projeto realmente saia do papel e dê certo. Que as pessoas saibam usar esse serviço que será colocado gratuitamente à disposição da comunidade, né? Deixando os espertalhões de lado. Claro. Né? Deixar para que as pessoas que realmente necessitem possam ter essa assistência qualificada. IB, muito obrigado. Então, eu agradeço. Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, eu vi umas fotos ontem estarrecedoras de uma tal síndrome seca. O que é essa doença, professor? Essa doença é uma doença dificilmente diagnosticada e ela começa com o olho seco. Mas não olho seco de pessoa de idade, né? Porque a pessoa de idade também tem o olho seco. É uma questão de oftalmologia, então, ou não? Não, ela é geral. Ela abarca todas as especialidades. E, além do olho seco, a boca seca. A gente chama de xerostomia. Xeros quer dizer seco. O sujeito não secreta saliva, né? E nem lágrima. E isso é seríssimo, porque atinge o corpo inteiro. Por exemplo, pode atingir a mulher. A secreção vaginal dela pode diminuir e tornar o ato sexual difícil, chama dispareunia. E isso fica como psicológico. E pode começar por aí, antes das manifestações oculares e bucais. E depois ela pode atingir todo o tecido conjuntivo. Por exemplo, o sujeito tosse, não se faz o diagnóstico e na realidade é uma falta de secreção pulmonar. A umidificação da traqueia e dos pulmões, ela fica mais difícil por causa dessa síndrome. Agora, o pior de tudo isso é uma associação que existe entre a síndrome seca e câncer. Por exemplo, pode ser uma primeira manifestação de linfoma, que é um tipo de câncer linfático. Então, são pequenas coisas em que há necessidade de se aprofundar o raciocínio diferencial para chegar nessa situação. E é muito fácil fazer o diagnóstico pelo oftalmologista. Chama teste do mataborrão. Coloca o mataborrão, né, papel, no olho. Se ele não umedecer determinada quantidade da fita, por exemplo, abaixo de 4 milímetros, esse indivíduo está com síndrome seca, que foi descoberta por um alemão chamado Sjögren. Então, daí... Por isso o nome dado à síndrome. Por isso o nado como sinal, etc. Síndrome de Sjögren, que foi ele que descobriu. É uma doença muito importante ser diagnosticada no início. E ela resulta do quê, professor? Resulta de uma falta de função ou diminuição de função, por exemplo, das glândulas lacrimárias, que secretam lágrima, né? Da glândula salivar. O indivíduo, às vezes, ele tem esse sintoma de boca seca, né? Isso seria, vamos assim dizer, um defeito de fábrica?
Todas as doenças do tecido conjuntivo, as doenças reumáticas, são doenças autoimunes. Quer dizer que a pessoa perde a capacidade de reconhecer aquilo que é dele mesmo e passa a reagir contra seu próprio corpo. Então, a síndrome de Sjögren, que é estudada em reumatologia e em outras especialidades, ela pode começar com manifestações articulares também. Daí ser mais estudada em reumatologia. Às vezes uma dor nas juntas, uma dor sem grande repercussão articular, aí o reumatologista é obrigado que ele faça essa inquisição, vamos dizer, né? Essa história bem feita para chegar ao diagnóstico e encaminhar para quem for para o especialista. Professor, vamos assim dizer que isso é uma pane que dá em determinado lugar do corpo humano. Qual o risco que nós temos de sofrer uma pane generalizada? Não, porque geralmente o corpo é muito sábio. Não sei se isso aí é obra divina ou não. Ele tem uma doença dela já é suficiente, né? Se tiver um Sjögren, já está muito bom. Agora, muito bom assim em termos, né? Mas é que isso é acompanhado de um tipo de câncer chamado linfoma, assim como outras doenças reumáticas. Inclusive tem uma síndrome que chama síndromes paraneoplásicas, quer dizer, síndromes que correm para, quer dizer, ao lado de neoplasias. Essas aí, qualquer tumor ou qualquer câncer, às vezes vem precedido dessas síndromes paraneoplásicas. Vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo que tiver a unha em vidro de relógio pode ser o primeiro sinal de câncer no pulmão. O que é isso em vidro de relógio? A unha fica redondinha aqui, ó, entendeu? Ou baqueta de tambor. Isso aí o médico vendo, ele pode fazer o diagnóstico, por exemplo, do local. Ele fala, ó, esse indivíduo tem um problema no pulmão. Aí vai investigar, ele tem um tumor no pulmão. Então, são sinais de alerta, né? De aviso, olha, tem um problema sério aí que você precisa diagnosticar. Então, essa síndrome de Sjögren é uma síndrome pouco diagnosticada. Inclusive, tem até uma sociedade leiga no país de pacientes com Sjögren. E é comum essa doença? Relativamente comum. Não é muito comum. Mas os poucos casos... Mas não é rara também? Não é rara. Não é rara. E o oftalmologista, o dentista, ele pode fazer esse diagnóstico. Por exemplo, são sintomas, às vezes, dentro dessa área, a vasta área da reumatologia, que constituem um desafio no diagnóstico diferencial. Você chega no consultório, você não está conseguindo engolir. Você tem dificuldade de deglutição. Tem uma doença também um pouco rara, é uma chamada esclerose sistêmica, ou esclerodermia. Escleros quer dizer duro em grego, quer dizer a pele fica dura. Endurece a pele. Mas junto com isso vem essa dificuldade de deglutição. E às vezes a dificuldade de deglutição precede, vem antes do endurecimento da pele. Então, por isso que a formação do médico, ela tem que ser... A gente não pode querer especializar no 3º, 4º ano de medicina. Não pode. Ele tem que conhecer a medicina inteira. Não precisa ser um especialista em tudo, mas pelo menos nos sintomas menores que a gente chama. Por exemplo, um ginecologista, se ele for procurado por causa de uma dispareunia, quer dizer, dor na relação sexual, ele precisa pensar também nisso, que está havendo diminuição da secreção vaginal. E qual seria a origem dela? Quer dizer, ele sabendo, aí ele vai fazer inquirição. O seu olho é seco? Você tem boca seca? Tem. Pronto, ele já fez o diagnóstico de Sjögren. Professor, é comum o médico ficar pensando no paciente, na ausência desse paciente?
ficar investigando a situação, isso é comum, porque a gente imagina o médico naquele papel burocrata lá de receber o paciente, atende ali por meia hora, se não for SUS, por meia hora, faz um diagnóstico, receita um remédio, pronto. Marca 30 dias, só aí que ele vai ver o paciente, não vai pensar no caso do paciente. Não é assim que a coisa funciona, não? Não, não é assim. Inclusive, muitas vezes a gente dorme pensando na doença. O que será que esse sujeito tem? E vai investigar. Quer dizer, a consulta, ela não pode se restringir só àquele ato inicial. Porque muitas vezes o estalo de Vieira, não sei se explicar o que é o estalo de Vieira, né? O padre Antônio Vieira se preocupava demais com teologia e tal, e achava solução à noite. Dava um estalo? Dava um estalo lá nele e tal. O estalo de Vieira, às vezes, vem à noite. Ou, às vezes, também é o contrário. Por exemplo, se o sujeito que está estudando, ele vê uma determinada doença no dia anterior. Curiosamente, no dia seguinte aparece um paciente com aquela doença. Isso até já aconteceu comigo. Quer dizer, se eu não tivesse aberto o livro à noite, por causa de outro... Né? E médico faz isso rotineiramente, professor? Não, acho que a maioria faz, né? A maioria se preocupa. Agora, evidentemente, aqueles que não o fazem é porque são submetidos a um tipo de medicina que precisa acabar, né? Quer dizer, tem que estatizar a medicina do Brasil. O Obama está tentando fazer lá, mas está encontrando uma forte oposição dos republicanos, né? Os republicanos são a elite econômica dos Estados Unidos. Por exemplo, agora ele está querendo aumentar imposto para as grandes fortunas, mas grandes fortunas lá, não é essa grande fortuna aqui não, é bilhões de dólares, Bill Gates, né? Então ele quer que o imposto de renda deles seja maior, a incidência. Para qual motivo? Para ele poder pagar esse plano social dele, né, que foi muito combatido, mas ele conseguiu vencer no Congresso. Quer dizer, há necessidade de determinadas leis, às vezes fortes para isso. E acho que aqui no Brasil, a saúde pública ela não é o carro-chefe. Quer dizer, existe preocupação. Quando tem alguma gripe suína, pronto. Por falar... Nós vivemos da onda do momento. Isso, exatamente. Até a propósito, eu saiu aqui na Folha de São Paulo, entrevistando um pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. E ele falando de fatores de risco. Aliás, professor, nós brasileiros, temos consciência da importância do Instituto Oswaldo Cruz? Eu acho que não tem. É um dos mais avançados institutos do mundo, entendeu? Em pesquisa. Ele e o Butantan. Então aqui, está falando aqui do indivíduo que fica numa sala blindada. Quer dizer, está longe da mídia, da propaganda, de tal. E ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo analisando os fatores de risco, né? É que há uma supervalorização dos fatores de risco. E agora a moda é o colesterol, né? Quer dizer, todo mundo quer fazer exame para colesterol, porque isso pode dar infarto, pode dar aquilo, pode dar isso, pode dar derrame, né? Então, esse exagero, ele é prejudicial ao paciente, que cria um círculo de medo. E ele comenta aqui também a gripe suína. A gripe suína foi tida como uma verdadeira bomba. Na realidade, ela foi um traque, né? Quer dizer, o medo gerado pela doença é pior. Às vezes mata mais do que a doença. Às vezes mata mais do que a doença. O caso da gripe suína. Mas por que isso? Existe alguma razão para o medo? Porque o medo, ele abaixa a imunidade das pessoas. O medo libera cortisol pelo cérebro, né? E esse cortisol abaixa a resistência. Então, toda epidemia, que no Brasil ela é anunciada, né? O dengue, por exemplo, surgiu dengue tipo 4 aí, que vai ser terrível. Eu acho que as autoridades, né, e principalmente a imprensa,
a imprensa bem informada, não devia apavorar tanto a população. E ele faz um comentário longo aqui, né, sobre isso. Outra coisa que ele fala, que nós temos falado aqui, são medicina baseada em evidência. Ele fala assim, que evidência é uma premissa que pode ser irreal em medicina. Pode ser real. E outra coisa, essas evidências, nós falamos no programa anterior, das diretrizes, né? As diretrizes são influenciadas pela indústria farmacêutica. Quer dizer, quem faz a diretriz, porque nada é de graça, né? Às vezes há uma tendência a falar que tal remédio é melhor que o outro remédio, ou tal procedimento é melhor que o outro procedimento. Então, essa medicina baseada em evidência e por diretrizes, ela está sujeita e muito sujeita a críticas, inclusive nos grandes países ricos em ciência, por causa da influência da indústria. Nós já falamos aqui, tentaram abaixar o valor da glicemia, né, para 90 miligramas. Sociedade Americana. Sabe por quê? É para fazer diabéticos, aumentar o número de diabéticos. E, consequentemente, vender mais medicamentos. Vender mais remédio. Principalmente diabético, se vier, por exemplo, um indivíduo com 101 e o valor é 100, ele já fica apavorado. Então, o que ele está falando aqui é o medo pode criar a doença. Professor, e quem protege o simples mortal dessa ganância? Dessa ganância? É. Quem protege? A mídia. Mas como? A mídia. Como é que a mídia vai contestar um especialista que está falando? Não, é na escolha do especialista que vai falar. Porque outro dia, numa determinada rede de televisão, levaram um indivíduo que queria vender um aparelho dele lá, que ele descobriu um negócio que não tinha a menor capacidade científica. Então, a mídia é muito importante. Aquele que está falando para a população, isso está no Código de Ética, né? Não pode fazer promoção de nada e nem a sua promoção pessoal. E ele só pode falar de saúde pública. Quer dizer, coisa que interessa a coletividade. Professor, mas eu me sento aqui para entrevistar um especialista. Esqueça o professor Hamid Alexandre Cecim. Me sento aqui para entrevistar um especialista. Eu leigo em medicina, apenas com a curiosidade popular. Como que eu vou contestar essa pessoa? Não. Agora, alguém do outro lado que tenha conhecimento técnico, seja da área, não contesta publicamente. Pois é. Então, aí que está o valor do entrevistador. E eu sei que você não se classifica nessa categoria. Pois é, professor, mas às vezes foge ao conhecimento de quem está entrevistando. Eu sei, mas aí é a consciência. E aí o sujeito é iludido e a população que está assistindo também. É a consciência do entrevistado, né? É o entrevistado que ele sabe que tem muita gente escutando e vai seguir sua opinião. Por isso que pode-se exigir a prova. Vou te contar uma agora recentíssima, também para vender remédio. Ontem, vi numa revista, que abaixaram os critérios para diagnóstico de artrite reumatoide. Vou explicar por quê. Primeiro, a artrite reumatoide precisava de 6 critérios diagnósticos. No mínimo 6. Agora abaixaram para 4. Tem motivo para isso? Tem, porque agora estão indicando para curar artrite reumatoide precoce esses remédios caríssimos, né? São os inibidores de TNA-alfa. Esses remédios caros, 5 mil por mês, né? E o corticoide, que o indivíduo deve considerar como dose alta, 21 miligramas, acima de 20. O que é uma mentira deslavada. É uma mentira. Professor, quem age assim pode ser considerado uma pessoa honesta? Como assim? Baixando esses critérios aí, simplesmente para empurrar medicamento nos outros? Não, não é honesto.
Não é honesta. Inclusive, felizmente, as grandes revistas, porque tem 12 mil periódicos médicos, quer dizer, é uma enxurrada. Dessas, você tira umas 10, que tem um conselho editorial que ele vai analisar se esse trabalho não tem fatores de tendenciosidade. E aí o conselho editorial não aceita. Também a indústria farmacêutica pode publicar. Ela coloca lá, tal fulano, tal, recebeu um grant da indústria farmacêutica. Isso tem importância porque está falando às vezes de uma droga inovadora. E promove o debate. Promove o debate e o progresso da medicina depende da indústria farmacêutica. Só que precisa ter, né? Tem que ter abrir um leque para cá e outro para cá. O que está errado e o que está certo. Agora, primeiro, tem outra doença, espondilite anquilosante, é uma doença grave se não for diagnosticada, que tinha 4 critérios para diagnóstico. Então reuniram lá em um determinado lugar, não sei se foi na França ou não, os maiorais, e abaixaram para 2 critérios. Quer dizer que se você tiver 2 critérios, você já tem que tomar esse remédio caro, né, que o governo até está preocupado com isso. Isso é um remédio que entra na justiça, e o sujeito tem que tomar isso. Quando resolveria com o quê? Com um remédio que custa R$15, né, o Methotrexate, ou a sulfasalazina. Então, o grande problema da medicina, ao longo do tempo, só que acho que está piorando, né, é esse conflito de interesse entre a saúde da população e a indústria farmacêutica. E lá nos Estados Unidos tem um órgão regulador, né? É o FDA, que todo mundo sabe o que é a nossa Anvisa. E por falar nisso, eu acho que a Anvisa é um setor do governo extremamente importante para a população, né? Por exemplo, ele proibiu agora, essa problema, todo mundo gritou, dos inibidores de apetite. Você deve ter ouvido falar. Sim. Então aí alguns médicos na mídia foram contra isso. E médicos de grande categoria. E eles com certa razão. Porque todo mundo receita nesse país. Você vai lá na farmácia e compra. Aí falam, quando o remédio é bem indicado, e o médico conhecendo os seus fatores de risco do medicamento, ele pode ser receitado. Professor, nós estamos sempre falando aqui sobre a questão do cidadão comprar o medicamento na farmácia por indicação do próprio farmacêutico. Mas se esse medicamento está na prateleira, não é porque o médico também o receita, não? Também o receita. Está na prateleira, então aí vem os similares. Tem um remédio de marca e o remédio similar. Similar, ele parece, mas não é igual de marca. Porque tem que ser submetido a testes de eficácia. Por exemplo, tem aí 500 miligramas mesmo nesse negócio? Vai lá examinar. Uma vez na Adolfo Lutz, eu pedi para examinar um determinado medicamento que eu tinha receitado para um paciente e ele não estava resolvendo. Mandei examinar, tinha metade. Então, agora, você tem a obrigação de fazer isso? Quer dizer, a liberação de medicamentos, que tem pressão também, ela deve ser muito rigorosa. É melhor o genérico do que o similar, Wellington. O bom genérico, que também tem esse negócio no genérico. Agora, o similar é o mais barato. Que o sujeito vai lá, eu lembro que é de um caso aqui em Uberaba, um pouco folclórico até, de um milionário que foi consultar com o doutor Linneu. O doutor Linneu falou, você vai comprar esse remédio aqui que eu estou receitando, não aceita outro. Aí foi lá para comprar, o farmacêutico dobrou ele, falou, não, a mesma coisa aqui, tudo tranquilo. Esse Linneu não sabe nada? Não sei se ele falou isso, mas é uma justiça. Né? O sujeito comprou um remédio similar
e teve um infarto no outro dia. Nós estamos falando do Linneu pai. Linneu pai, Linneu José Miziara. Mas o Linneu Domingos também é um sujeito sério também, né? Domingos Miziara. Não é propaganda não, mas eu não poderia nem falar isso, mas também não poderia me furtar a falar a verdade, né? Então esse problema, medicina é complicada. Primeiro você tem relação médico-paciente. Você entra lá, você já não foi com a cara do médico, acho que pode lá fora pedir devolução do dinheiro, né? Apenas um comentário aqui que ainda hoje somos todos órfãos do Linneu. Verdade. Não é, professor? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Professor Hamid, nós falamos aqui sobre o Linneu José Miziara, de saudosa memória. Qual foi a contribuição do Linneu para a cardiologia brasileira? Eu acho que a contribuição que ele deixou foram seus discípulos, né? Aqueles que aprenderam com ele. E não são poucos, são muitos. E muitos de renome nacional. Se eu te falar aqui que a cardiologia de Uberaba, dentro dos limites do possível de tecnologia, quer dizer, do armamento que nós temos, é uma das melhores do país. Mas, infelizmente, a infraestrutura hospitalar, né, os insucessos, às vezes, advêm dessa infraestrutura. Porque tem grandes cardiologistas em Uberaba. E não vou enumerá-los, né, porque é uma lista muito grande e poderia cometer injustiça. Professor, naquela de vasculhar a internet, vi ontem um site médico dizendo que o chá de Cambotan de leite alivia dores reumáticas e musculares comuns nos idosos. Verdade ou mentira? Mentira, né? Mentira, porque até a água benta também alivia, né? Você dá um chazinho lá para o indivíduo. Por que razão? Porque a dor é um processo complicado e é central. O sujeito não sente dor no pé. Se você tem gota, por exemplo, a dor que você sente é lá em cima, no centro da dor. Então, não é assim. Essa fibromialgia, por exemplo, nós já cansamos de falar aqui que é uma farsa, e provo isso que eu estou falando, é um problema central, uma síndrome sensitiva central. E isso não resolve com chá. Hoje está se sabendo, por exemplo, o indivíduo alérgico, qualquer remédio que ele toma, ele faz parte dessa síndrome sensitiva central. Então, esse problema do chazinho, né, do remedinho ali, raiz e tal, ele funciona nesses casos. Porque ele não tem um medo. Esse medo que esse pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz aqui está comentando. Você falar para ele, ó, você está com diabetes agora muito alto, colesterol, ou está com um problema sério, nenhum remédio às vezes resolve, né? Porque cria um medo na pessoa. Então, esses sites de internet, inclusive eu queria até sugerir, quando o indivíduo quiser escolher um médico, ele procura o currículo Lattes dele. O Lattes foi uma homenagem ao César Lattes, o maior físico brasileiro, né, que trabalhou para o CNPq. E se o indivíduo lá colocar algo sobre ele que ele não prova, é processado, né? Ele é sujeito a uma investigação criminal. Falar para ele que tem doutorado em X, vai lá, não tem doutorado. A Dilma foi processada por isso, professor? Não sei, velho. Nem sei o que aconteceu com ela. Professor, existe uma idade a partir da qual o homem entra em decadência de fato, mesmo estando bem de saúde? No homem, por exemplo, sexo masculino, existe uma deficiência com o tempo de hormônio masculino, testosterona. É uma perda natural. É uma perda natural. Que no homem, ela ocorre mais vagarosamente que na mulher.
que na mulher, ela, na menopausa, cessa tudo. Né? Então, às vezes, tem que fazer reposição hormonal. Às vezes, eu quero deixar claro isso, nem sempre. E no homem, o que a testosterona faz? A massa muscular, primeiro. O sujeito vai emagrecer, né? E perde algumas outras funções. Quer dizer, o envelhecimento, ele é um fenômeno natural, ele não é patológico. É claro, patológico quer dizer doença. É claro que ele fica mais sujeito a doenças do que o indivíduo jovem. Né? Então, tem que se preparar. E se está comprovado hoje, se está não é condicional, que o exercício físico e a boa alimentação são os fatores que prolongam a vida. Agora tem um indivíduo aí que pega o sedentarismo. Aquele da tartaruga, né? Arnaldo Jabor. Não, que não precisa fazer nada, que pode ficar deitado o dia inteiro. Eu até acho que isso é gozação por parte dele, porque um indivíduo com a capacidade intelectual do Arnaldo Jabor, eu acho que ele estava brincando com esse negócio aí. Você não acha, não? Acredito. Que tartaruga vive 300 anos. Não, acredito. Aquilo é brincadeira. Ele é um gozador. Na realidade, até... Você sabe qual é a definição de gozador? São vários, professor. São vários. Essa eu vi no Aurélio. Eu vi no Aurélio porque eu não gosto de gozador, sabe? No Aurélio de 1970, mais ou menos, aquele velhinho pequeno, ele falava que o gozador é um fracassado que nunca se realizou. Então ele tira esse complexo. Mas o Aurélio vai me desculpar, mas equivocado, viu, professor? Não. O gozador se realiza muito, viu, professor? Depende da área, né? Professor, muito obrigado. Depende da área. Senhor. Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem tem feriado, não? 2, professor. Pois é. Quinta e sexta. Então quinta nós vamos trabalhar? Vamos, não vamos? Vamos, velho. Ainda que seja na reprise. Né? Vamos. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na quinta, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.